Olá, somos alunos do Cefet MG em Curvelo, a disciplina Tecnologia das Construções 2, mencionada pela professora Raquel Martini, e apresentaremos neste vídeo os pontos principais da NBR 16.591 de 2017, que trata do procedimento para execução do forro autoportante com placas de gesso. Para iniciar a instalação do gesso, é necessário seguir alguns requisitos. As paredes devem estar com revestimento executado e as instalações elétricas e hidráulicas também devem estar finalizadas, fixadas e conferidas. A impermeabilização do piso do andar superior deve estar pronta e testada. O local deve estar limpo, sem pedaços de madeiras ou ferros expostos. O piso cerâmico deve estar protegido com plástico bolha ou papelão e os elementos oxidáveis devem estar protegidos para que não haja manchas no gesso devido à corrosão. Os tirantes devem ser de metal não oxidável com diâmetro mínimo de 1,24 mm. As placas de gesso devem estar de acordo com a ABNT NBR 16.382. E no primeiro e último pavimento e em áreas maiores que 10 metros quadrados, é recomendável que se use juntas de dilatação a fim de evitar rachaduras ou trincas. No caso da execução do forro, deve-se seguir algumas etapas. São elas: proteger, quando necessário, o piso da área que vai receber as placas de gesso do teto, começar pela montagem do andaime no ambiente para facilitar a colocação de placas de gesso no teto, lançar os pontos de nível de acordo com a altura prevista em projeto, transferir os pontos de nível para outros pontos do ambiente, traçar uma linha de nível nas paredes do ambiente utilizando uma linha de nylon ou marcador apropriado. E também recomenda-se modular o forro de modo a utilizar o maior número possível de placas inteiras. Aqui tem um esquema da linha de nylon com traçado para marcação e ainda a colocação das primeiras fileiras da placa. Nas demais etapas, a gente tem que entender que os tirantes devem demarcar na parede referência de nível e alinhamento. E ainda marcar e fixar os pinos de aço do teto. Os tirantes devem ser fixados preferencialmente com prumo. Na colocação da primeira placa, deve-se fixar o tirante e os elementos de fixação inseridos na placa. Aqui tem o esquema da armação da placa no substrato. E aqui os tipos de furo que podem ser utilizados para a fixação do mesmo. Para a instalação do forro, ainda segue outras etapas. Os furos de fixação devem ser tampados e reforçados com compósito fibroso. E na colocação das placas seguintes, a segunda placa deve se encaixar perfeitamente na primeira, assim sucessivamente, atingindo o perfeito nivelamento das placas e garantir sua fixação. Deve-se conferir constantemente o nivelamento do forro. Aqui tem imagem da posição dos tirantes. Para a instalação, as placas devem travar entre si e chumbadas pontualmente. Terminada até as etapas anteriores, as demais placas permanecem com o tirante por pontos de fixação. Aqui tem o esquema da posição do tirante. E por fim, deve-se proceder com o acabamento das placas de gesso e rejuntá-las com o forro com um compósito de gesso também.